Boa noite a todos. Antes de mais nada, vou pedindo então para vocês se sentirem bem confortáveis. Vamos fazendo uma prece de elevação, abertura do nosso Evangelho de hoje. Vamos nos conectando, como já estamos conectados, a essa preparação que a espiritualidade nos presenteia num dia como hoje, para que possamos trocar as nossas ideias, trocar os nossos conhecimentos, enriquecermos dentro da linha de pensamento ligada a Jesus os nossos melhores sentimentos e vibrações. Vamos nos colocando em agradecimento, principalmente, por estarmos aqui nessa oportunidade, por estarmos reunidos em nome do nosso Mestre. Vamos agradecendo os nossos mentores individuais, os mentores dessa casa que nos acolhe, que nos orienta, que nos instrui e que nos permite sermos servidores de Jesus. Vamos agradecer a toda a natureza que nós temos, que nós compartilhamos no nosso dia a dia. Vamos agradecendo os nossos amigos, os nossos familiares, até mesmo aqueles que se dizem nossos inimigos, que possamos sempre enxergar como ferramentas tudo aquilo a que nos propomos e que Jesus conhece e nos ensina tanto. Vamos elevando ainda mais os nossos pensamentos, chegando com as fraternidades amigas que nos protegem, que nos acolhem, nos orientam. Vamos chegando à esfera da nossa mãezinha querida Maria de Nazaré. Juntamente a ela, por causa dela, vamos reconhecendo em nós esse sentimento de amor, esse amor incondicional que ela nos ensina. E que assim, juntamente a ela, vamos também abraçando e recebendo no nosso coração Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido, que nos ensina e nos prepara para essa caminhada evolutiva. E juntamente a Ele, agradecendo também a Ele, vamos pedindo a permissão de nos aproximarmos, nos dirigirmos ao nosso Pai Celeste, com a prece que Ele mesmo nos ensinou, e vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, eu sou a Cida. A gente vai estar falando hoje de um tema que é sobre a parábola da ovelha perdida. Alguém aqui está pela primeira vez? Então, todos também sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui para a gente estar trocando, né? Como eu falo, todos nós estamos aqui em aprendizado, né? Nós estamos encarnados numa gigante escola, né? Que é o nosso universo, e essa troca é muito importante, muito enriquecedora e que nos traz reflexões, né? Reflexões que nos impulsiona para novas ações, novos comportamentos e acolhimentos, né? Então eu vou começar falando, primeiro assim, a parábola em si, para nós falarmos da parábola, né? Existe inclusive este livro, que é um livro muito rico sobre as parábolas de Jesus, o universo maravilhoso das parábolas que Jesus se utilizou
para poder chegar aos corações daqueles da sua época, dos apóstolos, dos discípulos. Então, o que ele fazia? Ele se utilizava de algumas figuras de expressão, de metáforas, que são essas parábolas, onde ele usava figuras e situações daquele momento, do que era o mais comum naquela época. Então, por exemplo, sobre a parábola da ovelha perdida, ele se utilizou dos campos, dos montes, do animal, da ovelha, que eram rebanhos, que eram pastoreados por pastores, né? E para condução, para que essas ovelhas fossem pastoreadas, tinha todo um procedimento, né? A segurança, a alimentação. Então, envolvia uma atividade que economicamente também, em relação a outros animais nos campos, era o exercício daqueles trabalhadores também. Então, quando ele coloca sobre a parábola, ele traz essa parábola, em que situação? Ele trabalhava, ele tinha a passagem dele perante aos seus servidores, né? Onde ele queria passar a mensagem de Deus. Então ele fazia o quê? Ele chegava, conversava, e muitas vezes ele tinha pessoas que não acreditavam, que se revoltavam, se rebeliavam contra ele. Então teve algumas situações, né, que a gente sabe do próprio Evangelho, que mesmo numa certa ocasião, muitos dos cobradores de impostos, os fariseus, né, que vinham ouvir Jesus, eles se colocavam às vezes rebeldes, e muitos chegavam até ele e falavam, por exemplo, né, os fariseus e os mestres da lei, eles criticavam Jesus. Por quê? Eles diziam: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou essa parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida, até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas que não precisam se arrepender. Então, assim, um resumo dessa parábola, ele quis dizer, né, fazendo uma analogia, o que significa a parábola. Então, a ovelha perdida nada mais seria a representação de um pecador que se afastou, né, por buscar outro caminho que não aquele que estava o rebanho. Ela se distanciou, ela foi procurar outra região que não aquela onde eles estavam, em cima dos montes, né? No aprisco é onde fica as ovelhas. Então, o pastor, o que ele fez? Ele precisava achar essa ovelha perdida. E onde ele representa, o que ele quer dizer com isso? Que quando um filho de Deus, né, se afasta, ele tem um livre-arbítrio, ele tem os ensinamentos, mas muitas vezes nós, na Terra, pelas condições que nós temos, pelos conhecimentos que nos chegam, as informações, as agitações, muitas vezes a gente se distancia um pouco de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus,
Por quê? Porque nós temos a curiosidade, às vezes a gente se coloca assim em risco de alguma coisa em prol de uma novidade, em prol de uma nova conquista, e às vezes a gente se permite invadir por maus comportamentos, né? por influências não benéficas. Então, ele quis dizer que existe a possibilidade da gente se comparar com essa parábola como uma ovelha perdida. Mas Jesus não deixa ninguém perdido, né? E muito menos recrimina em alguma situação que a gente se perca ou que a gente erre. É um aprendizado, mas com certeza não foi por conta do pastor que a ovelha se desgarrou. Ela se desgarrou por alguma coisa que chamou atenção e se perdeu. Então, é um livre-arbítrio, onde ele também coloca no Evangelho, inclusive, quando ele fala sobre o livre-arbítrio, eu, como ovelha perdida, eu fui buscar outra coisa. Me desvencilhei um pouco da conexão com Jesus e com seus ensinamentos, né? Então, mas existe a preocupação de Jesus estar me amparando, estar me apoiando para que eu retome em algum momento, por reflexão, por algum fato que aconteça, que me traga de volta aos seus ensinamentos, né? Pela busca, né? No Evangelho mesmo a gente tem buscar e achareis. Então, assim, a gente está em constante aprendizado, em constantes desafios, né? Passar o dia inteiro é um desafio, né? Nós estamos em busca da nossa evolução. Por isso a importância de sintonizarmos o nosso coração, o nosso conhecimento aos ensinamentos de Jesus, né? Então a ovelha perdida seria essa representação e o pastor seria exatamente Jesus, né? Que tem como a missão de pastorear nós aqui, essas almas incontáveis, né, que somos, e levar sempre à salvação. Então ele seria a analogia com o pastor. A alegria do reencontro, quando ele fala, então chegando à sua casa e reúna os seus amigos para compartilhar dessa alegria. Então ele fala, a alegria do reencontro, que representa a alegria de Deus quando um pecador se arrepende e volta para Ele, né? Quantas vezes a gente vê essa situação acontecer? Alguns tropeços, algumas coisas que não dão certo e de repente, muitas vezes pela dor, a gente procura e a gente lembra mais ainda, né? Ai meu Deus, né? Então assim, essa parábola é muito rica nesse aspecto de comparar como é importante a gente procurar por Jesus, buscar e realmente ter a certeza de que nós vamos encontrar, né? Então a parábola enfatiza a importância de cada um, né, de cada alma, aos olhos de Deus mesmo. E o amor dele, que é incondicional por todos, né, independente de ser aquele que desgarrou ou não, né? E uma coisa também que essa parábola fala, inclusive no livro ele enfatiza bastante, no caso, os ensinamentos dele, né, traziam um sentido não só de dar o exemplo coloquial ao que eles estão acostumados no campo e tal, mas justamente trazer esse sentido espiritual, né? Então, nem toda a gente era capaz de aprender. Havia algo que transcendia, que ia mais além daquilo que o ordinário, no entendimento do povo, daquelas comunidades ainda nas faixas mais primárias da evolução espiritual. Então, mesmo os que ainda não podiam entender, com essa ilustração, conseguiam compreender.
Então, a parábola, ela vem dizer, né, dentro do que é um cunho filosófico, por exemplo, sobre a sabedoria mesmo, né, que de mais a mais perdura-se a parábola, né, a gente utiliza como um conhecimento, como um ensinamento, e o nosso enriquecimento, o nosso nível evolutivo vai trazendo melhor compreensão da parábola, por exemplo, né? Dessa como todas as outras que ele utilizou. E a parábola ainda diz que apenas uma delas, das ovelhas, se desgarrou, simbolizando nesse universo aquelas criaturas rebeldes apartadas da grande família universal. Quando nós, agindo pelo livre-arbítrio, elegemos outros interesses, outra vida que não condiz com os princípios da sã doutrina do Cristo, perdemos também a nossa referência e entramos por descaminhos muitas vezes complicados e muito perigosos, né? Então é o que ele quer dizer aqui. Agora, sobre uma coisa que ele também cita, que no próprio Livro dos Espíritos tem, que ele fala assim na parábola, né? Não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Aí ele fala que somos a ovelha perdida, os filhos de Deus que se extraviaram do caminho do bem e que Jesus vem carinhosamente arrebanhar. Ainda há o agravante de sermos constantemente influenciados por espíritos de natureza inferior que querem nos arrastar para o mau caminho. E aí então existe a pergunta no Livro dos Espíritos, isso é confirmado pelo Livro dos Espíritos, quando vemos na pergunta 459 o questionamento de Allan Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Então daí também aquela máxima que a gente tem, orai e vigiai, né? Então a nossa entrada por caminhos tortuosos, muitas vezes é por alguma influência, sim, né, espiritual. Por isso, a necessidade de mantermos o equilíbrio, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física, é tudo equilíbrio, né? A energia que nós estamos trocando aqui, ela é revigorante, ela nos ergue, ela nos conduz a bons atos, a boas ações, a bons pensamentos. Por isso a gente elevar tanto a nossa vibração aqui, né? E sempre nos lembrando de que a gente tem essa maior ferramenta, que é Jesus, que é Deus, o nosso próprio Criador. Então, como Ele não vai nos dar os recursos que Ele sabe melhor do que nós mesmos que nós precisamos, né? Então, a gente tem que viver mais tranquilos em relação a essa conexão, que a gente consiga ter essa conexão. Então, assim, que a gente perceba, né, eu gostei até de fazer uma conclusão aqui, que hoje nós vivemos, eu até leio para não ficar muito demorado, porque depois eu quero uma musiquinha da minha filhota aqui ainda. Vivemos num mundo de grandes questionamentos, devido a tudo que vemos no nosso cotidiano, que nos sensibilizam e até chocam. Violência, miséria, desrespeito nas diversas classes sociais, as reações da natureza, catástrofes. Porém, como o Evangelho segundo o Espiritismo, essas expressões por parábolas, os ensinamentos de Jesus nos levam a estudar e reconhecer que a divindade nos dá a certeza de que tudo passa. A escuridão, muitas vezes, tem seu tempo e ela se vai. Jamais vai perdurar. E permite, assim, que a luz surja para que ilumine
as nossas mentes e os nossos corações. Isso foi algo que eu já li, gostei, retranscrevi aqui. Então, assim, que nós possamos realmente refletir em busca da nossa evolução, né? E eu, às vezes, me vejo como essa ovelha perdida. Então, o que eu preciso fazer, né? Onde eu posso buscar? E então, que eu busque, porque eu hei de encontrar, né? Jesus fala isso. E, às vezes, depende do meu livre-arbítrio, né? Então eu posso ter esses escorregas, né? Mas e eu? O que estou fazendo para ajudar a trazer alguma ovelhinha que esteja desgarrada por aí? Será que eu estou fazendo alguma coisa também para ajudar alguém? Né? Como é importante o servir por Jesus, né? E, além de tudo, eu estou com alegria, sendo um servo de Jesus, né? Trabalhando na seara de Jesus. Eu estou com essa alegria, eu estou com vontade, né? A gente tem essa condição. Então, que a gente busque essa reflexão com o Evangelho de hoje, tá bom? E para quem quiser conhecer mais, assim como eu também não conhecia muito esse livro, eu gostei bastante, é de uma mineira que participa de um grupo espírita de Belo Horizonte, é Eliane Alves Batista. É uma das pessoas que escrevem, né? E eu gostei bastante, tá? Então, o seu Fernando que me emprestou. E então agora eu vou pedir para a Vitória cantar uma música que vai ilustrar um pouquinho, assim, as nossas aflições, às vezes, que a gente fala, ai, dá vontade de jogar, sacudir a toalha, não sei o quê. Então, assim, ela fez essa música, inclusive, numa época de Setembro Amarelo, que também nós estamos, e ela compôs a música. Tivemos uma situação próxima de uma pessoa que estava desistindo, graças a Deus não, e está muito bem hoje em dia. E a Vitória fez essa música para ela, mas é para todos nós, na verdade, né? Que a gente tenha aí esse vigor pela vida, pelo presente que Deus nos deu. Então, como minha mãe falou, né, eu escrevi essa música com todo o amor no meu coração. Espero que essa mensagem possa chegar também no coração de vocês. Ela se chama Não Desista, e às vezes a gente está precisando ouvir essas palavrinhas. Eu até agradeço a espiritualidade também por me trazer essa música até para mim mesmo, né? Eu espero que gostem.
do CVV, então, né, o 188, se alguém precisar, souber de alguém que queira, tá bom? É 188 CVV. E nós vamos fazendo então nosso encerramento do Evangelho de hoje. Vamos mais uma vez agradecer com esse coração quente, com esse coração cheio de alegria, de podermos estar aqui compartilhando o nosso sentimento, compartilhando essa nossa busca pelo conhecimento, agradecendo essa casa mais uma vez, os nossos amigos espirituais e essa família que se forma dentro do nosso coração. Vamos levando esse sentimento de amor, de esperança, de fé para todos os nossos amigos, todos os nossos familiares, para esse planeta tão maravilhoso, tão cheio de natureza rica. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que Jesus esteja sempre dentro de nós, no nosso coração. E que assim seja, possamos irmos para casa, todos protegidos e cheios de esperança. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.